Olá, estamos aqui com mais um programa Caminhos de Sucesso e hoje vamos fazer uma entrevista com a doutora Suzy Fleury. Ela é psicóloga, coach e palestrante, pós-graduada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. É mestre em psicologia no esporte, formada pela Universidade Autônoma de Madrid e pelo Comitê Olímpico Espanhol e especializada em psicologia cognitiva pelo Instituto de Terapia Cognitiva. Ela trabalha com equipes de futebol e com a seleção brasileira desde 1993. Já realizou palestras, workshops e cursos com mais de 90 mil pessoas. Atualmente, está realizando um ótimo trabalho com o Atlético Paranaense. É com você, Porcino. Valeu, Júlia. Muito obrigado pela apresentação de Suzy Fleury. Suzy, que felicidade receber você de novo aqui no programa Caminhos de Sucesso. O prazer é meu, Porcino, porque a gente está começando um ano, né? E já participando desse programa que marcou a última vez que eu participei, porque até hoje a gente assiste, né, um pouco, e eu até compartilho com alguns amigos e clientes, porque realmente foi uma experiência muito valiosa. E eu fico muito feliz, fico muito contente. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas que eu falo, nossa, como essa pessoa me achou, como essa pessoa me encontrou aqui. E aí eu vejo na relação de amigos em comum, Suzy Fleury, eu falo, bom, realmente a Suzy está ajudando a fazer a divulgação no programa. O programa está numa nova fase, o programa está numa fase de atacar um público que está em formação na faculdade, já no seu penúltimo ano, último ano, e os executivos também das grandes empresas. E nada mais justo, quando a gente fala de carreira, de planejamento, de organização e de trabalhar com equipes de alta performance, do que trazer você de volta no nosso programa. É um prazer, viu? Prazer mesmo. E a gente pode até falar um pouco dessa dobradinha equipes empresariais, né? E as equipes esportivas, até porque a gente já está entrando aí num movimento olímpico, né? Uhum. E que vai, nesse ano, e aquecendo em 2016, culminar na Olimpíada no Rio de Janeiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre o evento que vocês fizeram ano passado no Rio de Janeiro, né? Sim. Nesse evento, eu vi que você tinha uma quantidade de pessoas, celebridades, e cada um top na área em que atuava e que atua hoje em dia, sendo que um deles, eu acredito que a todo momento ele tinha que dar uma resposta se ia ou não ia treinar o Corinthians, uma coisa e outra, e tinha os outros tops também, o Joel Santana, tinha... olha, como foi, antes de falar do evento em si, gerenciar todas essas personalidades em um evento tão importante? Olha, foi uma das experiências mais importantes da minha vida, não falo nem da carreira, mas como pessoa, porque nós tínhamos, além de personalidades, nós tínhamos pessoas que estavam iniciando sua carreira também, né? E aqueles tops que já estão aí no ranking, no top do top, né? Então, nós tínhamos, além disso, pessoas que estavam com uma bagagem mais voltada à parte mais empresarial. Nós tínhamos executivos Petrobras, tínhamos da própria... Quantas pessoas você tinha? Foram 60. 60 pessoas. Um grupo seleto, não um evento tão grande, até porque é um curso de 16 horas. Nós compartilhamos informações e experiências durante 2 dias. Então, era importante que fosse um grupo mais reduzido. E nós lotamos, nós não tínhamos nem vaga, em função dessas celebridades, que além do Tite, né, que participou, o Antônio Lopes, né, o próprio... O delegado. O ex-delegado, que hoje está no... Hoje ele está no Botafogo. Está no Botafogo junto com o René Simões, que também esteve com a gente. Eu vi. O Tandy do vôlei. Nós tínhamos várias pessoas. Além disso... a imprensa se interessou muito em acompanhar. Então, nós, além de ter espaço para 60 pessoas, nós tínhamos um espaço para a imprensa online, né, durante todo o evento. Então, foi de altíssimo nível, especialmente pelas contribuições que as pessoas deram. A gente cuidou desse projeto durante praticamente um ano. Quem participou do projeto junto com você? Foi o Eduardo Barroca, que hoje está no Vasco da Gama, como auxiliar técnico, junto com o Paulo Angione, que é um executivo do esporte, né? Ele está há muitos anos
fazendo a direção, o diretor de esporte, de futebol. E o que aconteceu? Só para você entender de onde é que veio essa nossa parceria. Em alguns anos atrás, o Falcão, ele era o técnico do Bahia. E no Bahia, o Paulo Angione era o diretor de futebol e o Eduardo Barroca, ele fazia a parte mais de análise de desempenho, dava todo um apoio ali à equipe técnica. E o Falcão me convidou para fazer um trabalho de psicologia, de preparação mental, durante 5 rodadas na final do Campeonato Baiano, porque o Bahia não tinha título há 11 anos. E eles queriam cercar de todos os lados os aspectos que pudessem ser importantes nesse período de decisão. E eu não costumo aceitar mais trabalho assim, porque eu tenho uma atividade voltada à empresa, esporte, várias modalidades esportivas, é difícil eu dedicar, e até porque também a vida familiar acaba sendo muito comprometida, porque a gente tem que trabalhar sábado, domingo, não tem feriado, não tem nada, mas era um período muito pontual e para um objetivo muito grande, que era o título do Campeonato Baiano naquela oportunidade. E eu aceitei, até porque eu já tinha trabalhado com o Falcão como psicóloga da seleção e ele fazendo a parte da reportagem, né? E foi um sucesso, porque nós ganhamos o título, né? De uma forma assim muito desafiadora. E essa experiência foi acompanhada pelo Paulo Angione e pelo Eduardo Barroca de perto, porque eles viram como é que a gente trabalha. Foi uma intervenção que a gente chama de intervenção de crise, muito embora eles não tivessem mal, mas não é um trabalho a longo tempo. Porque o pessoal pensa em intervenção de crise é só quando tudo está ocorrendo de forma errada, né? Mas a intervenção de crise pode ser também para você fazer um trabalho de impacto. Exato. E esse impacto trazer um resultado a short time. Todas as vezes que você tiver a dobradinha, a importância do evento, da situação, né, do projeto, e a incerteza do resultado, você está sob tensão, né? E aí eles queriam trabalhar o aspecto psicológico, e aí a gente teve muito boa aceitação e resultado, porque ganhou o título. Depois de 2 anos, o Eduardo Barroca me procurou, é um auxiliar técnico jovem, com um projeto de ser um técnico no futuro, muito jovem, né, para fazer coaching, para fazer sessões de coaching individuais. Sim. E nós iniciamos e ele se valeu desse trabalho de uma forma tão eficaz, de uma forma tão evidente, que ele acabou indo para o Botafogo e agora está no Vasco. E ele, junto com o Paulo Angione, me fizeram uma proposta de montar esse curso de coaching especialmente para um grupo voltado a níveis de liderança empresarial e esportivo. Não top. Não aqueles cursos que nós oferecemos aqui, assim, de formar coaches para serem coaches profissionais e usar a metodologia coach como base. Não, entender o que é o método coach e usar dentro do trabalho que eles realizam. E eu topei, ele falou assim, não, mas tem que ser um negócio diferenciado, porque nós vamos ter uma turma do alto escalão, tanto empresarial como da parte esportiva. E nós começamos a desenhar o programa, começamos a divulgar nas nossas relações pessoais, inicialmente. Houve um interesse, um movimento muito forte. Nós não tivemos mais inscritos, primeiro, porque nós não tínhamos vaga, e segundo, porque nós estávamos no final do Campeonato Brasileiro, e isso acaba fazendo com que as pessoas já tenham a programação de férias familiar. Eu me lembro. Né? Então, nós tínhamos até outros interessados em participar que não tiveram chance por conta dessa situação. Isso me dá abertura para uma nova pergunta, que é, vocês têm no seu planejamento levar esse evento, esse curso, para outras regiões, em outras datas aqui no Brasil? Porque depois do 7-1, quanto mais a gente falar de gestão, principalmente na área esportiva, nós temos que abrir, eu acho que regionalizando, é uma opinião minha. E depois de toda a situação econômica e financeira que passa o país, os executivos também de grandes empresas têm que encontrar uma forma de fazer com que seus liderados tenham condições de
sobrepujar todos esses obstáculos. Então, como é que vocês estão planejando isso? Como é que... Hoje nós temos uma parceria com Furnas, que abriu as portas e deu uma estrutura maravilhosa para nós no Rio, em Botafogo, né? E temos uma programação já para um próximo módulo, que é uma das competências, que a gente trabalha várias competências dentro do coaching de excelência. Vamos lembrar quais são? Olhando para o meu querido ouvinte e assistente. Aproximadamente 30 competências. Então, assim... As principais. Você tem uma visão de futuro, saber onde você quer chegar. Porque você não muda a tua realidade se você não tiver claro o que você quer no teu futuro. A partir desse futuro, definir e avaliar como é que está o teu presente. Para você ter esses dois pontos, situação atual e situação desejada. Depois disso, estabelecer estratégias. Como é que eu vou modificar essa realidade, passar de onde eu estou para onde eu quero chegar? Vamos dar um exemplo até um pouco mais simplificado, em termos de emagrecimento, né? Eu estou acima do peso X, então eu quero... Né? Ela falou olhando para mim. Atual, eu estou ao X e eu quero o Y. Então, qual é a estratégia e o tempo que a gente tem para poder atingir esse objetivo? Depois nós vamos trabalhar algumas questões como o que faz a mudança acontecer é a execução. Você pode ter um planejamento, você pode saber tudo o que tem que ser feito para emagrecer. Se você não executar, e a execução vem do quê? Das escolhas e decisões diárias. Escolher uma fruta ou escolher uma fritura, né? Tomar uma água ou tomar um refrigerante. Então, esses momentos de decisão que a gente vive diariamente, onde as escolhas estão à nossa disposição, eles vão nos aproximar do que a gente quer ou vão manter a gente onde a gente está. Né? E aí, tem algumas competências que são importantes também considerar, que é a inteligência emocional. Porque quando a gente faz mudança, a gente vai entrar na zona de turbulência. Por quê? Porque a gente está saindo da nossa zona de conforto. E a turbulência é de transição. Mas quando a gente sabe a expansão, ou seja, onde a gente vai chegar, e os benefícios, e pensa sobre esses benefícios, nós ficamos sempre conectados com esse futuro que nos interessa, e que nos liberta desse presente que nos aprisiona. Então, pensando em tudo isso, realmente a decisão que vocês estão tomando é correta, que é de segmentar e trabalhar algumas competências por cada evento, mesmo regionalizando, porque eu acho que dá uma amplitude e uma abertura muito melhor para o público. Sim, o próximo em março, 16 de março, será a inteligência emocional. Porque ela já tem local onde vai ser? Tem, em Furnas. Lá em Furnas, no Botafogo, Rio de Janeiro. No ano de 2015, nós vamos abrir a primeira competência da inteligência emocional, porque as pessoas que já fizeram o coach de excelência já se interessaram pelo tema e já vão ser os principais alunos, né, os principais participantes do próximo curso. E nós vamos dar uma segunda rodada ainda no Rio de Janeiro do coach de excelência, o mesmo que nós fizemos em dezembro agora de 2014, ainda no Rio. E já estamos estudando parcerias com algumas pessoas, com algumas empresas aqui de São Paulo. Será em 2016 nosso segundo movimento. Aí nós vamos para o sul, nordeste e centro do país. Além desses eventos em 2015, o que mais está acontecendo que você possa nos dar de novidades em 2015 em relação ao seu trabalho profissional na área de esportes ou mesmo na área corporativa? Olha, nós estamos crescendo em relação a formar pessoas que queiram trabalhar com a metodologia coaching. E nós temos um diferencial competitivo muito forte, que é a base de fundamentação. Nós temos realmente buscado nas grandes referências mundiais, como Harvard, o MIT, né, a Universidade da Pensilvânia, as bases conceituais para sustentar o programa que nós oferecemos. Essa é uma vantagem de quem faz a formação com a gente, porque ela sabe o que está fazendo. E quando aplicar uma técnica, não é apenas uma coisa mecânica, ela tem uma base de fundamentação. E, por outro lado, o roteiro, o protocolo, o que se faz na primeira sessão. Por que uma primeira sessão de avaliação inicial, ela tem 1h30? Né? Por que a gente tem que ver se é para coach, se é para terapia, se é para consultoria? Então, isso nós temos assim definido, sessão a sessão, um programa de 10 sessões. Então, a primeira, a quinta e a última, a gente considera as sessões de avaliação. A avaliação inicial, a avaliação periódica, que é no meio, e a avaliação final. Entre as sessões,
as sessões que vão trabalhar as técnicas e ferramentas para que, ao final, as pessoas saibam aonde elas querem chegar, de onde elas estão partindo, como é que vai ser a estratégia para ela fazer essa mudança e os recursos financeiros, materiais, humanos, emocionais que ela vai precisar dispor e as competências que ela vai precisar desenvolver. Isso, quando a gente fala de esportes, eu fico muito feliz. Passa por uma fase muito crítica em todos os níveis, seja governamental, seja corporativo, seja um nível no segmento esportivo, segmento de franquias e segmento de varejo. Mas no segmento esportivo eu percebo muita gente, muitas entidades querendo comandar a mesma coisa. Uma CBF querendo comandar os clubes internamente, sem ter o poder para isso legal, eu acredito. A não existência de uma liga dos clubes aqui no Brasil. A não existência do clube empresa. Aqueles que se tornaram clube empresa, a gente vê hoje, e acho que no Paraná é onde tem mais clubes, ou no Sul, tem mais clubes e empresas que tiveram um resultado financeiro muito bom. A gente não vê uma preparação, a gente não vê um departamento de gestão funcionando no meio esportivo, falando de futebol. Mas a gente vê acontecendo isso daí em vôlei, a gente vê acontecendo isso daí em outras áreas. O que você acha que precisaria mudar drasticamente no futebol, que é a paixão nacional, e onde se movimenta milhões e milhões e milhões, para que eles possam realmente se tornar algo mais profissional? Olhando para o Brasil do esporte, nós temos as duas grandes pilares, o esporte futebol e o esporte olímpico. São dois grandes pilares. No futebol, a gente tem uma história aí, inclusive com as campanhas e os títulos que nós ganhamos, dentro de uma realidade onde o talento, muitas vezes individual, ele acabava fazendo a grande diferença. O que acontece com o país Brasil em relação à sua política esportiva? Nós temos um déficit grande em relação aos Estados Unidos. A política brasileira não prioriza a educação. Nós não temos um país ligando o esporte ao sistema educacional. Uma coisa que a Alemanha nos está ensinando há 12 anos, o que eles fizeram, demoraram 2 Copas para poder chegar a uma terceira Copa e ganhar, e os Estados Unidos, que outro dia começou com o futebol, e veja o que eles fazem hoje. Vou dar um exemplo para você. Nós tivemos, alguns anos atrás, 97, por aí, fazendo um levantamento. Eu queria conhecer o Dr. Daniel Goleman. Ele era a grande referência, e é ainda, né? Mas ele surgiu como assim, o Papa da Inteligência Emocional, trazendo a base da inteligência emocional para a educação e para a empresa. E eu queria perguntar para ele assim, como eu uso a inteligência emocional para o esporte? E eu fui fazer essa questão para ele lá em Williamsburg, uma cidade de 700 habitantes naquela oportunidade, e eu procurando, onde mora o Dr. Goleman? Onde mora o Dr. Goleman? Uma cidadezinha muito pequenininha, ninguém sabia. Até alguém perguntar assim, mas não é o Dan? Não é o Dan? Ou seja, ele era uma pessoa tão dali daquela região, e fui recebida com meinha coloridinha, pé no chão, batemos um papo, e a gente conversando, ele falou assim, eu falei para ele assim, ó, vai ganhar a Copa de 98 quem tiver melhor condição emocional. E ele riu, porque ele falou assim, eu também concordo com você. Mas ele tinha pouca percepção e envolvimento com o esporte. E dessa experiência com Goleman, eu aproveitei e fui na Universidade Northeastern University, que é em Boston. Ele mora muito próximo, 120 quilômetros de Boston. E fui bater na porta da universidade para perguntar como era o programa que eles faziam com a NBA. Porque eles eram os consultores oficiais da NBA. Entendo. E eles não queriam me receber, não me receberam naquela tarde. Pediram para eu voltar no dia seguinte. Aí, quando eu voltei, eles tinham reunido vários departamentos da universidade para que eu falasse sobre futebol. E eles me disseram, nós estamos investindo em soccer. Né? E nós vamos investir para competir. Estou falando para de 97.
E eles já diziam assim para mim, ó, e tá vindo uma turminha que nós estamos preparando, são os jovens, né? Para culturalmente. Então, na realidade, o que é legal dos Estados Unidos? Essa questão de estar o esporte ligado à educação. Qualquer atleta que represente uma liga, ele precisa fazer parte de uma universidade. E é uma chance que nós perdemos. Então, eu nem fico muito nessas questões mais políticas de clube. Por quê? Porque eu acho que nós temos um rombo muito maior, que faz muito mais É bem por aí que é a minha pergunta. Pro Brasil. Medindo linearmente, a que distância nós estamos de conseguir fazer o que eles já fizeram nesses 10 anos? Praticamente 10 anos, né? 97 para 2015. Já estão no futebol feminino se destacando. Que é e eles são muito competitivos, muito estruturados, eles levam a sério as pesquisas. Só para você ter uma noção, quando eu fui à Olimpíada de Sydney, no ano 2000, eu fui a psicóloga da equipe de futebol e o Roberto Niashik foi o único de toda a equipe olímpica. E é interessante porque a gente pensa que quando vai para uma Olimpíada, vai todo mundo junto para o mesmo local. Não. A equipe dos esportes... As equipes dos esportes que não é futebol ficava na Vila Olímpica, nós ficamos, que é em Sydney, nós ficamos em Melbourne, que é como o Rio e São Paulo. Por quê? Por causa de patrocínio. Só na final que a equipe de futebol vai se juntar à Vila Olímpica para disputar. E o Niashik dando conta, mais de 200 pessoas, uma delegação, 127 psicólogos acompanharam a delegação americana em 2000. Então, eles levam a sério o programa de treinamento. Então, quando eles adotam o soccer como uma modalidade que eles vão investir em todas as áreas de preparação. Então, nós vamos... É questão de mais uma década, uma década. Como você vê, a Olimpíada no Brasil está chegando. Sim. Como você vê toda essa preparação... Vamos esquecer a preparação do Centro Olímpico. Questão política e operativa. Vamos pensar na estrutura em que estão trabalhando a preparação desses esportistas que vão participar. Você acha que eles estão preparados emocionalmente para participar da Olimpíada no Brasil e não ocorreu o fiasco que ocorreu com o futebol? Olha, quem sou eu para dar essa resposta? Mas eu posso me valer de resultados passados. Nós perdemos emocionalmente algumas competições? Sim. Tanto é que há 2 Olimpíadas, o Nussmann diz que nós estamos perdendo para o emocional e nós temos que corrigir isso. Não só o Nussmann. Mas ele está fazendo algo para corrigir? Aí é que tá. Olha, eu não posso falar do Comitê Olímpico, porque em 2000, antes de nós embarcarmos para a Olimpíada de Sydney, eu fui convidada pelo Comitê Olímpico para abrir um programa de 4 dias, uma programação de um curso, onde foram contratados psicólogos de Madrid, que cuidaram da Olimpíada de 92, da Espanha, né, de Barcelona. E eu fiz a abertura, depois eu participei, acompanhei o curso, com todos os atletas olímpicos que iriam embarcar com suas comissões técnicas e tudo. Nós tínhamos no auditório do Comitê Olímpico e eu vejo um movimento, uma necessidade de buscar essa preparação. Nós, psicólogos, não estávamos preparados para atender isso. E não estamos até hoje. Porque existe a demanda há muito tempo, existe um movimento do futebol menos, mas do Comitê Olímpico, de buscar, de alguma forma, corrigir ou trabalhar esses aspectos psicológicos, mas desde o ano de 2000, nós já estamos quase 15 anos, fazer agora, que eu não vejo ainda. Então, o que acontece? São situações assim, de dar autonomia para as confederações, para que através das confederações os atletas tenham acesso aos profissionais da psicologia. Mas a psicologia ainda tem um gap muito forte em relação à preparação do psicólogo do esporte. Nós temos psicólogos clínicos, mas não são adequados para o trabalho de performance. Eu estou falando da minha categoria. Não, mas é uma deixa para uma... Eu adoro conversar com você sobre isso, porque esporte é uma coisa que eu amo demais e eu adoraria escrever e fazer um programa somente sobre esporte, mas levar um esporte para nível de gestão e resultados, não falar sobre resultado esportivo, não falar sobre clube, não falar sobre fofocas e transações de jogadores, nem nada. É exatamente focar o que está sendo feito e o que deve ser feito, em quanto tempo e como deve ser feito para preparar o emocional desse pessoal.
que tem muito a ver com a educação, que vem lá de trás, que tem muito a ver com a cultura do brasileiro, que tem muito a ver com aquilo, eu ganhei, então eu sou sempre o melhor, e não é bem assim, os outros estão se preparando. Em quanto tempo que se pode formar uma equipe de psicólogos capazes de trabalhar da forma como você acha que deve ser correto e você sonha que um dia possa ser o ideal? O que a gente precisa é aproximar teoria e prática. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma base teórica forte, e aí você tem que ter uma especialização para que essa base teórica seja forte, especialização em psicologia do esporte, você precisa aplicar isso dentro de um contexto esportivo, porque... Fica a dica. Mais um trabalho que eu acho que você poderia implantar no Brasil e que você é uma das poucas capazes de implantar um tipo de trabalho como esse. Então, Suzy. vou te dar um... Não estou puxando saco, hein? Eu estou falando que realmente eu vejo, lendo e observo com resultados. Vou te dar uma em última mão, que foi ontem, né? Que eu última fechei... não, a primeira, então. Primeira mão. Fechei com o Clube Atlético Paranaense um projeto para desenhar para 5 categorias, todo o processo de preparação mental e emocional, que a gente chama psicológica, né, de apoio à divisão científica que tem lá, porque já tem uma metodologia de trabalho para orientar o treinamento, independente do técnico, você pode mudar técnico, mas o desenho do treinamento está sendo feito pela diretoria científica do clube. E a gente está até discutindo se vai abrir um departamento de psicologia ou se vai abrir procedimentos de psicologia dentro do sistema de trabalho que já está sendo implantado. Existe o risco da mudança da diretoria, mudar a filosofia, ou você acha que realmente o Atlético Paranaense está trabalhando em não ter esse risco? Essa é uma visão do presidente. Esse é um projeto do presidente. Então, assim, pode mudar até a diretoria, mas quem decidiu, quem definiu e quem está desenvolvendo e implementando esse projeto é o presidente. Então, é natural que isso perpetue por mais tempo, né? Esse trabalho que você vai desenvolver no Atlético Paranaense, ele vai servir como um exemplo, um case, que eu tenho certeza que vai ser de sucesso, para as outras equipes aqui no Brasil. E a gente já pôde medir um pouco desse trabalho, que foi o que você fez no ano passado, com o próprio Atlético Paranaense, onde eles estavam numa situação dentro do campeonato e depois do seu trabalho chegaram numa situação no final bem mais cômoda. Olha, né? Eu vou dizer para você... Eu estou puxando saco agora porque eu gostei do trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você. É um caso de amor com o Atlético Paranaense. Porque... Podia ser com o Corinthians, né? Poxa, tinha que ser com o Atlético Paranaense. O que acontece? No ano de 2001... o Atlético estava nas finais do Campeonato Paranaense e eles, muitas chances de ganhar o título, mas eles queriam acertar esse aspecto psicológico e o presidente me ligou. Eu digo, presidente, 2 jogos, eu não faço milagre, né? Não, venha, tal. Eu digo, não é uma coisa que eu possa dar realmente uma parcela de contribuição efetiva, porque o trabalho tem que ser feito mais a médio e longo prazo. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vem, e eu te contrato para o brasileiro, porque naquela época o brasileiro começava lá para agosto, né? E você vai fazer o trabalho desde o início. Aí eu topei o desafio. E eles ganharam o título do Campeonato Paranaense. Nós temos a faixa para depois mostrar aí para o nosso telespectador. Só que o que aconteceu? Eles contrataram um técnico chamado Mário Sérgio, casado com uma psicóloga, e que não quis o trabalho da psicologia. Tô dedurando. Eu adoro quando dedura. E ainda mais o Edmundo, que está atrás da câmera, Sérgio, que adora esporte. Psicologia, não quis um trabalho de psicólogo. Ok, colocou a equipe do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro até o 3º lugar. E aí foram acontecendo os problemas extracampo. Que acontece. Extracampo é para aspectos de comportamento. Aspectos de comportamento é direcionado à parte da psicologia. E de 3º lugar, eles passaram a 13º lugar. Que foi quando você voltou. O treinador jogou a toalha, dedurou os atletas, porque eu estava aqui em São Paulo escutando a Jovem Pan falar que fulano estava na noite e eu escutando esse técnico dar esse tipo de entrevista. Fiquei muito assim, assustada até com aquele tipo de comportamento. Mas eu não tinha nenhuma relação com o Atlético, a não ser o histórico de ter dado uma contribuição em 2 rodadas apenas, né? Nisso eu estava
eu era psicóloga do Clube Atlético Mineiro. Nós estávamos crescendo na competição. E estávamos chegando, nessa época, ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Trabalhava com o Geninho nessa oportunidade. Não, desculpe, trabalhava com o Levir Coupe, que está hoje no Atlético. E o Geninho me liga dizendo... Geninho, o presidente do clube, quando o Mário Sérgio saiu, me liga pedindo para que eu pudesse atendê-los nesse momento da competição, onde eles estavam em 13º, e o Geninho estava assumindo a equipe. Eu estava saindo do Atlético Mineiro, porque o custo de me manter é alto, por causa das viagens, porque tem que ter... Eu não fico na cidade direto, né? Tem que ter hotel e tal. E terminei o meu contrato com o Atlético Mineiro na sexta, estava fechando um almoço com o Levir Coupe, recebi um telefonema do presidente, comecei a segunda-feira com o Atlético Paranaense. E aí nós fomos remendando os pedacinhos que estavam todos assim, muito... né? E um em um fomos fechando o grupo, fomos qualificando a equipe, não no indivíduo, não no valor individual, mas no valor do que a gente pode fazer coletivamente. E aquilo foi crescendo, foi dando liga. E deu para observar no campo. E nós fomos e nós ganhamos assim... nós sabíamos que nós íamos ganhar 4 rodadas antes de terminar a competição. E no último jogo, que foi aqui contra o São Caetano... só para você ter uma noção, por si, a gente, dentro do ônibus, chegando na cidade de São Caetano para decidir o título, tinha como chama aqueles caminhões que a gente usa quando está no... aquela festa que eu ia fazer, a cerveja, os trio elétricos lá, a festa da cerveja, tudo pronto para a festa de São Caetano. E o Atlético vai lá e ganha. E quando nós fizemos a reunião para entrar em campo, nós nos abraçamos, o Geninho tirou a faixa de campeão, entregou para cada um e falou assim, ou a gente sai com essa faixa no peito, ou a gente vai guardar e vai ficar, né, com essa na gaveta o resto da nossa vida. E a gente sabia que a gente ia ganhar. Tanto é que eu não sou de chorar, assim, no trabalho. Não vai chorar agora. Me emocionei, Olha, caminhos do sucesso fazendo doutora Suzy Fleury. Tem um momento de emoção agora no programa. É isso aí, então, já arrepiou agora. O meu caso de amor com o Atlético, ele começa lá com o Campeonato Paranaense em 2001, depois com o título do Brasileiro em 2001, passa por 2008 um trabalho com o Geninho para não rebaixar a equipe, que foi um sufoco e não rebaixou, e culmina o ano passado também com uma solicitação, eles estavam em 15º lugar, e nós terminamos em 11 jogos em 8º lugar. Em 8º lugar, que eu também acompanhei esse resultado. Você já trabalhou com o professor Tite, né? Com o Tite a gente fez alguns trabalhos assim, não como profissional, mas assim, eu dava um curso, uma palestra, a gente já se cruzou. Porque eu estou falando como corintiano. Não Tite, como psicóloga do Tite. Tite, por favor. Precisa dessa não, mas ele é tão eticamente correto. Tite. Deixa eu dar aí é uma fofoca boa, né? Ele é tão eticamente correto. Foco nela, por favor. Que durante o curso, né, 4 profissionais do Atlético Paranaense foram participar, se inscreveram para participar, e eu aproveitei a oportunidade que eles estavam lá, pedi para eles darem um depoimento de como foi o trabalho. E ao final desse depoimento, o Tite se revelou, se posicionou dizendo assim, olha, vocês têm que manter essa equipe, tanto de atletas, como uma comissão técnica, como um psicólogo, porque é na continuidade que a gente tem o grande benefício. E o Tite gosta muito disso. Né? E aí, ele tem essa mentalidade. Ele é muito correto, olha, uma pessoa... Eu já o admirava como profissional, sempre achei que nas minhas referências ele estava sempre no primeiro, segundo colocado aí para ser técnico de seleção brasileira. Agora, conviver com ele durante 2 dias, eu vi não só o Tite técnico de futebol, eu vi o Tite pai, porque ele levou o filho, né? O Matheus participou durante os 2 dias, eu vi o Tite homem, em cima dos valores e das condições de vida que se expõe durante um trabalho. E se eu já tinha uma admiração, eu fiquei encantada. Então, para mim, realmente, ele está, eu diria assim, ele é uma pessoa espiritualizada, ele está num outro nível. Ele está num outro patamar, num outro nível. Um dia eu gostaria de contar a história dele, mas não no aspecto do futebol. A gente ouve muito a história do Tite só voltado para o aspecto do futebol. É o aspecto emocional, o aspecto do trabalho, o aspecto daquela pessoa que começou jogando bola, que começou trilhando o seu caminho, chegou, não chegou.
mas sempre pensando no fator gestão e fator família, porque a gente percebe muito isso nele quando ele está falando, quando ele está explicando alguma coisa, e o fator espiritual. Ele é uma pessoa realmente um pouco diferente, né? Bem diferente. Resumindo, o nosso bate-papo, se pudesse, a gente ficaria aqui umas 2 horas conversando, daria matéria para 2, 3, 4 programas, mas eu não vou fazer isso porque assim eu posso voltar no seu escritório outra vez para gravar. Resumindo, quais são os seus planos a curto e médio prazo, em 2015 e 2016, e se alguma novidade mais além do Atlético Paranaense tem, que você queira colocar para a gente? Nós temos, então, esses cursos no Rio de Janeiro ainda, né, que são de coach de excelência voltada para líderes empresariais esportivos. Nós vamos até abrir esse novo de inteligência emocional. A formação aqui, que nós temos o avançado 1 e 2, nós temos as especializações equipe, esporte, empresa. Temos os atendimentos, que eu cada vez tenho menos possibilidade de estar atendendo, tamanho o número de pessoas que me procuram. E a questão mesmo de fazer 2015 ser um degrau de evolução da própria metodologia coaching, da gente poder estar fazendo o quê? Apresentações em congresso, continuar fazendo isso, buscar transferir essa informação através de artigos, também de livros, e vão construir fazendo com que essa metodologia esteja acessível ao maior número de pessoas possível, porque ela mudou a minha vida. Eu já era uma pessoa formada, trabalhava, mas ela deu um grande up no meu lado pessoal e deu uma abertura de possibilidades na minha parte profissional. Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar isso, mais pessoas serão beneficiadas. E a gente tem uma meta de 2020, fazer com que isso seja assim, uma metodologia acessível a qualquer pessoa no planeta. Aí ela que vai decidir se aquilo vai ser alguma coisa de valor ou se ela tem uma outra opção para utilizar. Logo, logo a gente vai ver a Emotional Academy Around the World. Remember that. I'm telling today. Emotional Academy Around the World, by Suzy Fleury. Estou dizendo isso hoje, no dia da gravação do programa, certo? Que é, hoje, que dia? 16? O meu contra-regra aqui está dizendo 16 de janeiro, uma sexta-feira, à tarde, em pouco tempo. Esse trabalho que está sendo implantado aqui agora, esse trabalho que ela está iniciando, e falar iniciando não é que começou hoje ou ontem, não, vem de bastante tempo atrás. Os frutos vão aparecer e logo, logo isso estará ao redor do mundo, isso sendo aplicado ao redor do mundo. Esse é um fator muito importante e eu vou ficar feliz de ter entrevistado, logo no começo, a doutora Suzy Fleury. Suzy, Porcino, meu amigo querido, muito parceiro, obrigado, feliz companheiro. da vida de você me receber com o meu programa aqui no seu escritório e poder trazer um pouquinho mais de mensagem positiva para todo mundo, falando sobre carreira, sobre gestão, sobre força, sobre emoção. E você é emoção pura quando trabalha. A gente sente isso. Procuro cuidar para que a cabeça também fique parceira do coração, para que a gente possa, juntos, né? Cabeça e coração, fazer da vida uma grande oportunidade para ser vivida, né? E compartilhada. E eu aproveito para agradecer ao seu time, né? Porque você tem um time de profissionais aí que estão dando essa cobertura. Nós temos hoje o José, que está na câmera, o Edmundo, que está na câmera, na direção de imagem, som e áudio. A Júlia, que está assistindo lá do lado também, que é a nossa nova apresentadora. Um time que faz acontecer. Então, mais sucesso, mais prosperidade e que a sua mensagem possa chegar não só à mente, mas aos corações das pessoas, porque nós precisamos de um mundo mais humanizado e com essas trocas afetivas sendo mais compartilhadas, né? Exatamente. Obrigada, viu, meu Obrigado, amigo? querida. Sucesso, mais ainda. Sucesso para nós todos. Caminhos de sucesso. Fique ligado. Sempre uma boa notícia para você e uma grande história de sucesso para você usar como exemplo na sua carreira.